Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Mais um dia positivo dos palpites. Mais um dia positivo dos palpites, meus amigos. Vou falar uma parada pra vocês. 80 minutos, BCzinho encerrou no Olympique de Marseille. Rapaziada, já é a quarta vez que o time do De Zerbi toma gol nos acréscimos. Quarta vez essa temporada. É coincidência? Uma vez, beleza. Duas vezes, azar. 3, 4 vezes, é burrice ou pardalice, né não? Quando deu 80 minutos, vou encerrar. Então, pra mim, rapaziada, foi 4/1 de novo. Aí, o time do nosso querido amigo José Mourinho perde 2, 3 chances claras de fazer 1-0 e toma 1-0 do Leverkusen na terceira finalização do Leverkusen no jogo. O gol foi aos 20 minutos do segundo tempo, foi a terceira finalização do Leverkusen. Mas a lei do futebol é cruel, meus amigos. Quem não faz, leva. Quem não faz, leva. Mais importante que foi lucro, pra mim foi 8/2 na semana. 8/2, lucro. Quem seguiu essa semana lucrou. Isso eu tô feliz. E vamos dividir, hein? Vamos dividir. Gostei, cara. Vou lançar para membros Pix amanhã para Liga Europa e Conference League. Para membros, hein? Seja membro. Vou lançar amanhã. Ainda hoje eu vou lançar, tá? Ainda hoje. Fiquem de olho aí. Mas eu ainda hoje vou lançar para membros. Pix aí da Liga Europa e Conference League. Eu tô com 4 Pix na cabeça para os jogos de amanhã. Belezinha? Rapaziada, o Bafos de Bêbado ganhou do Villarreal. Outro jogo de quem não faz, leva. Outro jogo. Karabag e Chelsea pós-jogo. Galatasaray 3-0, 3 gols do homem. Apesar que 2 são de pênalti. O Benfica e Leverkusen já falei. Bruges pós-jogo. Inter. Placa magro da Inter, hein? A Inter que perdeu. Apesar da vitória, a Inter perdeu uma chance. Apesar de é uma das 3, ó. A Inter de Milão é uma das 3 equipes com 12 pontos. Mas era pra ter feito saldo aqui, ó. Era pra ter feito mais saldo de gols contra o Karate e Bebates. Deu uma rotacionada o Kivu, mas era pra ter feito mais saldo de gol. Contra os Karate, os bêbados de Karate. Perdeu uma oportunidade a Inter aqui. Se ficar fora do G8 por causa de saldo de gols, ou gols marcados, esse jogo aí vai ser lembrado, tá? City, Borussia Dortmund pós-jogo. Newcastle pegou o Bilbao 2-0. Um gol de bola parada, é isso. E a Atalanta, cara, a Atalanta, o treinador tretando com o jogador à beira de campo. O clima lá tá ruim. Juric, sob pressão, ganhou do Olympique de Marseille do De Zerbi. Ei, De Zerbi. A quarta vez na temporada que toma gol no final do jogo. Não é muito coincidência, né? Novamente, uma vez, beleza. 2 vezes, azar. 3, 4 vezes, já é incompetência, pardalice e burrice. Belezinha? Tamo junto, rapaziada. Fica com as análises. Deixa o like, se inscreve no canal. Rapaziada, Clube Bruges 3, Barcelona também 3. O Barcelona se complica lá na Bélgica e empata com o Clube Bruges. Rapaziada, foi um belo jogo. Cara, foi muito entretenimento. Pra quem gosta de um bom futebol, alegre, muitos gols, ataque. Apesar que o Barcelona, nem sei quanto terminou. O Barcelona terminou com 76% de posse de bola. Eu tinha anotado 85 minutos. O Barcelona com 77% de posse de bola. Apesar que na posse de bola ser muito do Barcelona, o Clube Bruges era um time que iria maltratar essa linha alta. Eu avisei depois do Elche. Rapaziada, contra o Bruges vai ser diferente. Avisei no pós-jogo, no pré-jogo hoje, nos palpites. Rapaziada, cara, Van Aken, o Toque, Forbes, Tizolis, Tressoldi. É uma linha de 4 ofensiva perigosa, rápida. Rapaziada, ó. Eu não gosto muito de usar o argumento que eu vou usar agora. E particularmente, eu usar esse argumento não quer dizer que o Barcelona não vai ganhar nada. O Barcelona pode ganhar tudo com esse estilo de jogo. Mas tem que ser dito, tá manjado. O que o Barcelona faz, tá manjado. Ponto. Tá manjado. Apesar que, obviamente, a linha alta ela vai ser o grande debate do... O pós-jogo do Barcelona vai se debater muito a linha alta, e com razão. Mas eu achei também que o Barcelona foi deficiente no último terço. Porque, rapaziada, não é brincadeira não. O Barcelona teve 77% de posse de bola, gerou apenas 2 de XG, 23 finalizações, 1 gol foi contra, e o segundo gol foi uma jogada individual do Lamine Yamal. E o primeiro gol foi um gol que pegou o Bruges de calça curta. Quando o Bruges fechava no 5-4-1, o Barcelona
tomou muitas tomadas de decisões erradas no último terço. A parte ofensiva não foi tão polida. Individualmente, Ferran não foi bem. Rashford não foi bem. O Fermin, apesar das 2 assistências, não foi bem. Só tinha o Lamine Yamal hoje. Só o Lamine Yamal jogou bem ofensivamente. Foi realmente uma ameaça. O terceiro gol é uma jogada que é dele, que desvia no Tizolis. E o segundo gol é uma jogada individual dele, que o Fermin só devolve pra ele. Então, se você tira o Lamine Yamal da equação e coloca talvez aí o Rony Badag ou um Dro, o Barcelona teria perdido hoje pro Clube Bruges. As 2 pontas do Barcelona hoje foram ruins. O Pedri faz muita falta. Na criatividade hoje. Fez muita falta pra você ver como o Pedri é completo. Ele fez falta no controle. No controle contra o... No controle contra... No controle contra o Elche e na parte ofensiva hoje. Olha como o Pedri ele é imoral. Ambas as fases do jogo. E essa linha alta, gente, do Barcelona, eu acho que o Flick ele vai ter que ajustar. O Inigo Maldini faz muita falta. O Koundé não tá bem. O Koundé caiu muito. O Koundé, você poderia falar 3 meses atrás que era o melhor lateral direito defensivo do mundo. E hoje ele não tá jogando como talvez top 20 laterais do mundo. Eric Garcia parece estar machucado. O Araújo, eu nem acho os gols de linha alta foi culpa dele. É a linha alta, é o todo, é o coletivo. Eu acho o Flick ele vai ter que... Vamos lá, rapaziada. Enquanto não voltar Pedri e Rafinha... Enquanto, por exemplo, o Lamine Yamal... Por exemplo, o Lamine Yamal ofensivamente foi bem. Pressionando, claramente ele tá se poupando. O Rashford hoje também pressionou muito pouco. O Fermin tava sozinho pressionando. O meio-campo fez um bom trabalho recuperando a bola. O Caçado e o De Jong fizeram até um bom trabalho em recuperar essa bola, em ter ali o certo aposta de bola. Ofensivamente, não é muita do De Jong, gente. O De Jong não é esse 8 Pedri, né? Esse 8 box crash, não é o De Jong. E o Caçado é um primeiro volante. Então você vê que falta a criatividade no meio-campo. Mas o jogo do Barcelona tá manjado. A linha alta, ela perdeu muita qualidade sem o Inigo Maldini. Eu sei que o torcedor do Barcelona tá buscando um cara das características dele no mercado. É muito difícil você achar no mercado. Talvez um Schlotterbeck. Mas você não vai tirar um Schlotterbeck em janeiro. E o Clube Bruges é um time perigoso. É um time que... Gente, o Van Aken, tecnicamente, cara... Pra mim, o Van Aken... Pronto. O Van Aken é como se fosse o Arrascaeta do futebol belga. Eu comparo ele até com o nível do Arrascaeta. É porque o pessoal não conhece o Van Aken. Mas o Van Aken é o Arrascaeta do futebol belga. Você vê que ele pega na bola e sai alguma coisa. É impressionante. E o Clube Bruges veio pra maltratar essa linha alta do Barcelona. Faz 1-0, o Barcelona empata, né? O Barcelona tinha a posse de bola. Eu achei que, por exemplo, o Rashford maltratou pouco, sabe que não é tão bom defensivamente. Ofensivamente, eu achei que também faltou pro Barcelona. Faltou o último terço. Faltou o Ferran, faltou o Fermin, apesar das 2 assistências. Eu até achei que o Lewandowski e o Dani Olmo tentaram ali fazer alguma coisa. Mas faltou. Faltou o último terço novamente. Tanto que saiu 2-1, linha alta maltratada novamente. Né? O Barcelona fez o Carlos Fobbs ter o jogo da vida dele. O hype nele o hype do Carlos Fobbs era 2 anos atrás. Quando ele foi pro Ajax, flopou no Ajax, flopou no Wolverhampton e se encontrou no Bruges. Então, quando o Barcelona tinha a posse de bola, eu achei que o Barcelona agrediu pouco. O Bruges se defendeu muito bem. 5-4-1. Você vê claramente o Stankovic, ó, você vê, ó, descia muito. Ó, o Stankovic pisando na área. Ficava um 5-4-1 e era muito difícil o Barcelona achar espaço. O último terço, tirando o Lamine Yamal, pouca gente jogou bem de agredir, de criar chances. Novamente, 2-1, 2-2. Praticamente uma jogada individual do Lamine Yamal. Toma o 3-2 e o terceiro gol é uma jogada individual do Lamine Yamal que cruza, a bola desvia no Tizolis e entra. Aí quase levou um 4º gol ali, achei falta, ele pega no pé de apoio do Szczesny. O Szczesny foi muito esperto, levou sorte e pegou no pé de apoio dele. O goleiro ele é praticamente intocável, né, nessa parte, então é falta mesmo. Eu achei o 4º gol do Bruges bem anulado, foi bem anulado. Mas é isso, rapaziada, não tem nem muito o que falar do Barcelona, não. Tá manjado, a linha alta, não tem mais aquela pressão do Rafinha, não tem mais aquela pressão do Pedri. Os desfalques estão fazendo falta. São Gente, ó. O Barcelona da tríplice interna,
vamos dizer que tinha 3 pilares, 4 pilares. Mamal, Rafinha, Pedri e Nigo Maldini. 4 pilares. Desses 4 pilares, 3 não estavam em campo. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Belezinha? Tá manjado o Barcelona. Novamente, isso não quer dizer que não vai ganhar nada, que vai perder tudo, que não vai ganhar jogos. Vai ganhar o próximo do Barcelona contra quem? Tem que ter cuidado contra o Celta, viu? Fala assim, mas o Giraldez é um bom treinador. Então tem que ter cuidado. Mas eu achei que faltou hoje pro Barcelona em ambas as partes. O meio-campo, o Caçado e o De Jong fizeram a partida que eles tiveram que fazer. O De Jong não é esse 8 de chegar e de criar chances. O Caçado é um primeiro volante. O Fermin pressionou até bem, mas não foi tão criativo, não foi. Ferran Torres, não. Rashford, nem acho que o Rashford se omitiu, apenas não jogou bem, executando tecnicamente, e praticamente era Lamine Yamal e amigos. Mas a linha alta é um ponto fraco. Talvez o Flick devesse. Enquanto não ajusta, enquanto não volta Pedri e Rafinha, por enquanto que não volta Pedri e Rafinha, eu acho que o Flick deveria baixar um pouco mais essa linha. Tá muito alta. Tá muito alta e não tem a mesma pressão que o Rafinha dava. Não tem um controlador Pedri no meio campo. Porque você perde controle com o Caçado. Você não tem mais a dupla ali que dita o ritmo de jogo que é o De Jong e o Pedri. Então, e você não tem ali a leitura e o posicionamento do Inigo Maldini. Então eu acho que se eu fosse o Flick, recua um pouco mais a linha. E parabéns ao Bruges. O Bruges fez um jogo inteligente contra o Barcelona. Vamos maltratar a linha alta deles. E se defender no 5-4-1. Tirar o espaço. Um pouco que o Liverpool fez com o Real Madrid. Tamo junto. Rapaziada, Manchester City 4, Borussia Dortmund 1. Rapaziada, não foi o jogo mais bonito do City, né? Não foi uma grande atuação, mas preste atenção, caras pálidas. Preste atenção. Não foi a melhor atuação do City. Controlado, dominou o jogo do começo ao fim. Não foi. Mas o City soube jogar nos pontos fracos do Borussia Dortmund. E o Borussia Dortmund, eu já explico. E o Borussia Dortmund é um time muito esquisito. Cara, é impressionante como esse time do Borussia Dortmund é esquisito. Por que, ABC? Por quê? Porque o Borussia Dortmund, rapaziada, eles fizeram um jogo safado contra o Augsburg. Sabe que é um jogo safado? Pouca intensidade. Aí começa hoje, o Dortmund começa bem, irmão. Entendeu? Começa bem, intenso, brigando no meio campo com o City. Começou bem o Borussia Dortmund. Intenso. O Borussia Dortmund parecia um time de Premier League. Intenso, brigando no meio campo. Onde é que tava esse Borussia Dortmund contra o Augsburg? Foi contra o Augsburg, né? Foi. Aonde tava esse Borussia Dortmund? Não foi o mesmo Borussia Dortmund que entrou contra o Augsburg. Não foi. Intenso, brigando no meio campo, só aquela coisa. O Borussia Dortmund foi pra dentro. O Borussia Dortmund foi pra dentro do City. O Borussia Dortmund, gente, aí já tinha isso com o Sain. E o Niko Kovac amenizou. Mas ainda é um problema. A recomposição defensiva do Dortmund é muito lenta e ruim. Vocês acham que é coincidência os 2 pontas do City jogarem bem hoje? Os 2 pontas do City jogaram bem hoje. Vocês acham que é coincidência? Não, porque tinha campo. Tinha espaço. Tinha campo pra correr. E o Borussia Dortmund, e o City, quando o Borussia Dortmund descompactava, Reinders e Foden castigaram. Aí teve o 4º gol do Sheik, que é uma saída errada. Final de jogo ali, já tá todo meio cansado. E o time tá todo avançado. Mas, quando o Borussia Dortmund descompactou, você vê o lance do primeiro gol, o buraco que tem entre as linhas do Borussia Dortmund. Aí o Foden receba. Chama. Começo do jogo, Borussia Dortmund bem. Aí o City foi igualando. Começou o jogo ficar um pouco mais igual. Porque aquele ritmo que o Borussia Dortmund começou não ia manter o tempo inteiro. Mas o Borussia Dortmund teve uma intensidade interessante o jogo inteiro. Ainda é o City no Etihad. Aí o Reinders, inteligente, se movimentou bem. Leu muito bem o Borussia Dortmund descompactado. Toca. Foden 1-0. Depois do 1-0, você vê que o Borussia Dortmund sente, começa a criar chances. Aí, pra você ver, o Borussia Dortmund, ele sente o gol. Quer dizer, o Borussia Dortmund, ele bagunça, só que ele continua levantando a marcação. E a recomposição é lenta.
Savinho e Doku, ó, destruindo. Aí o Savinho, parece que você tá piorando, Savinho. ABC, mas ele jogou bem, mas a tomada de decisão do Savinho no último terço tá muito ruim, brother. Tá piorando. Não era tão ruim assim no Girona. Ponta jovem, sempre tem que melhorar isso, né? Tomada de decisão. A finalização dele era um ponto que precisava melhorar de lá. Finalização, tomada de decisão, é um negócio que você tem que melhorar. Mas muito ruim. Várias jogadas que ele tinha campo, tinha espaço, ele até arrancava bem, ele criava caos no último terço do Borussia Dortmund, mas tomava a tomada de decisão errada. Porra, Savinho tá piorando, Savinho. Piorando. Aí o Borussia Dortmund, essa recomposição do Dortmund é muito lenta, eles dão muito espaço. Quando o Borussia Dortmund levanta a marcação, eles dão muito espaço. Então o Guardiola, ele acerta quando ele lança Doku e Savinho. Eu acho que o Guardiola leu muito bem o Borussia Dortmund. Só que quando você joga com Doku e Savinho, você tem menos controle. Tanto que quando o jogo faz 3-1, quem é que ele traz do banco? Bernardo Silva, Cherki, Rubem Dias. Ele traz o quê? Controle, né? É isso que ele quer trazer quando ele bota Rubem Dias e Bernardo Silva ali. Então o City maltratava, jogada do Doku, cruzamento, o Haaland faz 2-0. Aí o Borussia Dortmund, cara, o Borussia Dortmund ia pra dentro, o Borussia Dortmund até tinha a bola, só que Bayer não tava bem, o ADM, o Guirassy fez um péssimo jogo. Péssimo jogo, o Guirassy. A única grande ameaça do Borussia Dortmund era o ADM. Só que o ADM, o Donnarumma fez uma boa defesa e o ADM tava pecando na finalização. O ADM era a grande ameaça do Borussia Dortmund. Mas o Borussia Dortmund fez um jogo corajoso contra o City. Só que quando o Borussia Dortmund descompactava, dava muito espaço e o City maltratava esse espaço. 2-0, o City volta pro segundo tempo. Novamente, o terceiro gol, mesmo filme do primeiro gol. Borussia Dortmund tentando levantar a marcação, descompactou, bagunçou, Reinders, Foden, 2-0. Ou 3-0. Depois do 3-0, aí o City desistiu do jogo. Depois do 3-0, o City, vamos dormir. Vamos tirar uma soneca. Aí o Kovac oxigena, Chukwuemeka, American, Job Bellingham, Groy, ele tira o Guirassy, tava muito mal o Guirassy. As substituições do Kovac, cara, fala pra você, não tenho nada pra falar. Ele acertou em todas. Eu só não teria tirado o ADM. O ADM era a única ameaça rápida ali, era o ADM, entendeu? Era a única grande ameaça, era o ADM. Aí tem uma bola parada, o Anton faz 3-1. Aí o Borussia Dortmund anima. Aí o City dorme, o City oscila pra baixo. O City dá aquela oscilada. Aí Bernardo Silva, aí ele coloca Cherki, Bernardo Silva, Rubem Dias. Pra justamente tentar ter um pouco mais da posse de bola, tentar controlar mais e, obviamente, defender com Nunes, Dias, Stones e Gvardiol na última linha. E queria defender com essa linha de 4. E o Borussia Dortmund agrediu ali, o Borussia Dortmund teve perto de fazer o segundo gol. O Donnarumma ali fez boas intervenções. Teve um lance ali que o Matheus Nunes foi um erro de comunicação dele com o Donnarumma. Mas o Borussia Dortmund nunca realmente ficou próximo de fazer o segundo gol. Aí no final do jogo, saída errada ali do Fábio Silva. Saída errada do Fábio Silva, dá no pé do Cherki. O Cherki corta ali, faz 4-1 e mata o resto do jogo. Então, o segredo foi o City maltratar o Borussia Dortmund quando o Borussia Dortmund dava espaço. Todas as vezes que o Borussia Dortmund dava espaço, ou o City fazia um gol, ou criava uma grande chance. Teve várias defesas do Kobel, teve um chute do Reinders, que o Kobe pegou. Todas as vezes que o Borussia Dortmund dava espaço pro City, o City maltratava. E o City fazia gols. E no quarto gol punia um erro, né? O time de Premier League é especialista, meus amigos, em punir erros. Especialista. Entendeu? Especialista. Num todo, foi um jogo inteligente do City. O City soube atacar os pontos fracos do Borussia Dortmund. Soube atacar os pontos fracos do City. Entendeu? Soube atacar os pontos fracos do City. Eu não gostei muito desse final de jogo do City. O City desistiu 3-0, achou que tava ganho. Saiu um pouco do controle. As substituições do Borussia Dortmund fizeram efeito. E o Borussia Dortmund, cara, quando o Borussia Dortmund se fecha, o problema é que o Borussia Dortmund descompacta e não tem muito time na Bundesliga que vai punir isso. Não tem. Entendeu?
É basicamente isso, 4-1 City. O City ainda tem muita coisa a melhorar, entendeu? O City ainda... O City... O time tá confiante. Você vê que os caras estão querendo. Falta talvez um pouco mais de controle, um pouco mais de tomada de decisão no último terço. Hoje, pelo menos, fez 4 gols, apenas um do Haaland, né? Então, é um bom sinal isso. 4 gols, apenas um foi do Haaland. Não são 4 gols que 3 são do Haaland, né? Que fica essa Haaland dependência. Isso é uma boa notícia, o Foden fazer gol. Nico Gonzalez, cara, cada vez mais confortável. Gostei muito da partida do Reinders. O Reinders ainda precisa aprender o controle ali do sistema do Guardiola, né? O Reinders ainda precisa melhorar isso. Essa pausa, né? Doku muito bem. Savinho jogou bem, mas muita tomada de decisão ruim. Rapaziada, o Chelsea empata com o Karabag lá no Azerbaijão. E eu avisei que esse time do Karabag é bom, que não ia ser fácil, que jogar aí no Azerbaijão é complicado. Falta de aviso não foi, meus amigos. Eu já tinha gravado um vídeo sobre esse Karabag e eu falei, esse time vai se classificar. Esse time do Karabag é bom. É porque joga lá no Samamés, os caras pensam que é fácil. Mesmo, cara, o Bilbao pode estar com 11 Enzos. No Samamés vai ser difícil jogar. E lá no Azerbaijão, nesse horário, cara, é um bom time. Você vê que é um time que dá vida no final do jogo. Os caras estavam mortos. Não tinha mais jogo no meio campo. Era bola longa, tentar uma correria ali com os pontas que ele colocou no segundo tempo. Era isso, porque já não conseguia mais trabalhar a bola. O time do Karabag correu muito, time que corre muito. O que o Karabag fez, que foi correr, faltou pro Chelsea. Intensidade, né? Hoje vocês viram aí um time que deu 150% contra um time que jogou 60%. Rapaziada, ó, 16h44, eu vou esperar a coletiva do Maresca. Como esse jogo terminou cedo, dá pra esperar. Vamos lá, rapaziada. Primeiramente, o Chelsea não jogou bem. Os erros do Rato foram decisivos. Vai seguir pro desenvolvimento dele. 2 erros claramente muito nervoso. Claramente muito nervoso. Vai servir de lição pra ele. Os erros do Rato. Muito nervoso. Quando você vê o jogador do Rato, das características dele, se livrando da bola, nervosismo. Muito nervoso. Extremamente nervoso o Rato. O Chelsea não jogou bem. E pegou o time, eu avisei antes. É um time que corre muito, que marca alto, que pressiona. Vamos lá. Deixa eu falar um negócio. A escalação do Maresca, muita gente tá criticando, porque ele tá variando muito. Gente, vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Antes os caras ficam chorando aí, ó. Vocês viram hoje aí, né? Hakimi machucado, Nuno Mendes machucado, Dembélé machucado, Desiré Doué machucado, comissão médica do PSG, Vitinha, João Neves e Barcola. Já tinha o Fábio Ruiz, o Marquinhos declarou que não tá 100%, o PSG tá todo fritado. Vocês acham que não tá acontecendo a mesma coisa no Chelsea, não? Hein? Quantos e quantos jogos o Maresca vem falando que a rapaziada... Eu sorteio o furico de cada um aí que comenta no vídeo. O João Pedro não tá saudável. O João Pedro tá jogando bichado, porque tá mal. Apesar que ele começa muito bem o lance do gol ali, mas ele tá mal, o João Pedro. Não é possível que o João Pedro esteja saudável. Por incrível que pareça, cara, eu nem achei que o Caicedo entrou tão bem. O Caicedo era o cara que poderia ter dado aquela intensidade no meio campo. Eu nem achei que o Caicedo entrou tão bem. Quem entrou bem foi o Enzo. As 3 substituições tiveram impacto. O Dilep entrou ali, atacando a última linha, mas você vê que ele é muito cru. Tirou o gol do Enzo Fernandes, o Dilep. Ele tirou um gol. Seria o gol da vitória. O Dilep tirou ali. Mas o Chelsea... Porque o Maresca até falou, eu tô tentando proteger os jogadores e ao mesmo tempo tentando vencer os jogos. Ele elogiou o Karabag, ó. É um bom time. Tomara que não vai ser uma surpresa, né? Um bom time organizado e que tá fazendo uma boa Champions League. O Maresca falando. Aí o Maresca, rapaziada, ele veio com o Reece James e com o Cucurella de titular. Ou seja, ele respeitou. Por quê? Porque Zobi e o Borges e o Duran, esses carinha aqui, ó, são muita velocidade, cara. E ele já veio com os laterais titulares justamente para segurar esse jogo de velocidade do Karabag. O Chelsea começa bem, controlando o jogo, faz 1-0. Aí, quando você vê que o Karabag não começou o jogo também. Quando o Karabag começa a encaixar mais aquela marcação alta, começa a forçar erros do Chelsea. Aí vem o erro do Rato. Gol do Karabag. Outro erro do Rato, pênalti, gol do Karabag. Quando o Karabag encaixou aquele jogo de intensidade, o Chelsea desligou. O Chelsea não acompanhou a mesma intensidade. O Chelsea totalmente desfocado, totalmente desligado. A intensidade caiu. E o Karabag, meu irmão, a intensidade caiu. O Karabag começou a jogar. E os caras jogam no 220. O Chelsea nem pra igualar a parte anímica, competitiva do jogo. E totalmente desfocado. Aí o Rato sentiu.
Volta pro segundo tempo. No começo do jogo perdeu o Lavia machucado pra você ver. Mais um machucado. No começo do jogo, o Lavia saiu machucado. Com certeza parece... Do jeito que ele pegou ali, lesão grau 2, um mês fora. Chelsea totalmente desligado, totalmente off do jogo. Off do jogo, totalmente off o Chelsea. Volta pro segundo tempo, achei o Chelsea muito desligado, vê as substituições, né? Enzo Fernandes, Garnacho e Dilep. Aí o Garnacho acerta um belo chute de esquerda e empata o jogo, mas o gol do Chelsea foi meio que um gol achado. O gol literalmente caiu do céu. O Garnacho acertando um chute de esquerda, um gol que caiu do céu. Mas o Chelsea foi voltar pro jogo depois dos 70 minutos. Entrou bom na noite, porque o Qarabağ começou a cansar. Você vê que o ritmo do Qarabağ diminuiu. O Chelsea cedeu muito pouco, tirando as bolas longas ali no final. O Qarabağ não teve grande chance, teve uma bola aí no final que, se o cara finaliza no canto, poderia ter sido gol. Mas o Qarabağ não criou tanto. Depois dos 65... eu achei os primeiros 20 minutos do segundo tempo, o Chelsea muito desligado, pouca intensidade. E um Qarabağ, ó, no 220. Quando o gás do Qarabağ... Tanto que ele começou a mexer, o cara lá, ó. Ele tirou 2, depois tirou mais 2. Porque o Qarabağ deu uma morrida no gás. Deu uma morrida no gás, o Qarabağ. Aí, depois dos 25 ali, depois dos 70 minutos, o Chelsea foi controlando e foi agredindo, obviamente, muito via o Estevão. Muito via o Estevão ali, sendo o grande ponto de ameaça. O Estevão com o Enzo Fernandes. O Dilep entrou ali, interessante, atacando ali a última linha. Tomada de decisão ruim, finalização ruim. Nem no ponto forte dele, que é no espaço, ele conseguiu finalizar bem. É um atacante muito cru, o Dilep. Tirou o gol do Enzo Fernandes. O Chelsea, depois dos 25 minutos do segundo tempo, merecia ganhar o jogo. Mas não foi competente de conseguir o gol da vitória. O jogo ficou melhor pro Chelsea quando o Qarabağ cansou. Essa é a realidade. O Chelsea não jogou bem, foi um Chelsea desligado, com pouca intensidade. E novamente vai ter que dar resposta no final de semana. Belezinha? Parece que a zaga do Chelsea só joga bem no final de semana. Na semana, a zaga do Chelsea joga mal. Chelsea não jogou bem. Faltou intensidade, faltou foco, faltou mentalidade, faltou o time estar ligado no jogo. Faltou realmente o Chelsea vir pra competir com o Qarabağ. Não foi um bom jogo do Chelsea. Chelsea bem desligado. E novamente, rapaziada, vamos dar as flores ao Qarabağ. É um bom time. É um time que corre muito, principalmente nesse estádio deles. Principalmente nesse estádio deles. É um bom time o Qarabağ. Belezinha? Complica muito o Chelsea esse empate em questão de G8. Porque você vai ter que buscar resultado contra Barcelona e Napoli. O Chelsea vai pegar 2 campeões nacionais. Você agora tem Barcelona, você tem Atalanta fora. Você tem Atalanta, que é um jogo chato. Outro jogo chato. Aí você tem o Pafos, que ganhou hoje da Fiorentina, e depois o Napoli fora. Para classificar, não tem muita ameaça. Mas visando o G8, o Chelsea se complicou hoje. A não vitória do Chelsea hoje complica muito em busca do G8. Se o Chelsea quisesse G8, complicou muito hoje pro Chelsea. Então era um jogo pra ter ganho, mas o Chelsea entrou muito desligado, muito desfocado. Quando o Qarabağ demorou ali 15, 20 minutos pra entrar no jogo. Quando o Qarabağ entrou no jogo, foi muito mais intenso, muito mais vontade, muito mais ligado, muito mais competitivo do que o Chelsea. O Chelsea só dominou o jogo quando o Qarabağ cansou. E as substituições do Maresca, o Garnacho, o Dilep, o Garnacho e o Enzo Fernandes, principalmente o Enzo Fernandes, entraram muito bem. O Dilep atacando espaço, mas você vê que ele é um 9 que o que vier é lucro. Ele não tem o mesmo espaço da época do Ipswich. Então, péssimo jogo. Em relação ao Rato, vai fazer parte do desenvolvimento. Vai fazer parte do desenvolvimento. Muito nervoso, jogador jovem, muito potencial. Não queimem o Rato por causa do jogo de hoje. Ele já vinha deixando boas impressões, o Rato. Já vinha deixando boas impressões. Não vão queimar o garoto. Falhou 2 vezes. Nervosismo. Claramente nervoso. O Jorel Rato. Belezinha? E meus rapaziada, não tem mais bêbado não. Olha aí, ó. Olha o Pafos aí contra o Villarreal. Pafos ganhando de um time de G4 na Espanha. Não tem mais bêbado, né? É o bafo de bêbado que não é mais bêbado, né? Rapaziada, vamos repercutir o pós-jogo aí de Qarabağ e Chelsea, a coletiva do Maresca e também do Gurbanov, o treinador do Qarabağ. E ele falou, ó, talvez os jogadores do Chelsea
não estavam tão atentos, ó, inactive, e não esperavam a gente atacar. Olha aí, ó. Provocando ainda, viu? Treinador do Karabag provocando. E foi isso aqui mesmo, cara. Eu avisei. Você vê, né? Eu avisei o Gubanov aí falando, ó. Faltou atenção pros jogadores do Chelsea, né? O Maresca falando que não vê um problema com a bola. O Karabag pressionou muito bem. Mas a gente teve muitas chances, né? Podemos melhorar, mas teve algumas coisas boas, o Maresca falando, né? Não vi muita coisa boa não, Maresca, hoje. Enfim, aí ele fala que o time começou do jeito certo, estávamos no controle e concedemos o primeiro gol, né? Aí fala que foi melhor no segundo tempo. Aí ele fala que a grande diferença foi dentro da área. Gols bobos, que concedemos, né? E na nossa área. E na área deles, nós não fomos clínicos o suficientes. Essa, pra mim, é uma grande diferença. Obviamente, faz a diferença, né? Ele fala que, tipo assim, a diferença foi na área, né? Concedemos gols bobos e não finalizamos nossas chances. Correto. Mas a intensidade, a disputa, entendeu? Não foi só dentro da área, né? E, ó, rapaziada, eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui. Mas aqui ele tá certo, ó. Eu tento explicar várias vezes. A intenção era descansar Caicedo, Enzo Fernandes, Malo Augusto e mais jogadores. Eles não conseguem jogar cada 3 dias. O Mundial de Clubes afetou muito. E eu ainda mostrei o exemplo do PSG. O PSG tá cheio de bichado. Cheio de bichado. O Enzo Maresca tá certo nessa. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso aqui, ó. Ele falando, ó. Descansar Caicedo, Enzo, Malo Augusto, mas a Copa do Mundo afetou muito e afetou. Olha o PSG aí. É só olhar o PSG. Tá lotado de bichado. Lotado de bichado e lotado de jogador que não tá 100%, tipo aí Caicedo, João Pedro e tudo mais, né? Nós tentamos rotacionar. Quando ganhamos, ninguém fala isso, né? É a narrativa do Chelsea agora. Ah, o time não tem consistência. É narrativa de retardado. Os caras que não entendem nada de bola. E hoje, de verdade, nem hoje. Hoje poderia entrar com os 11 titulares. Se entra aí com essa palmolice de hoje aí, iria levar ferro do mesmo jeito. Sempre tem uma narrativa, mas analisar que é bom, nada. A intenção, né, de descansar os jogadores, né, o plano para os jogadores, e também muita pena aí com Lavia, né, especialmente para ele. Ele não consegue ficar saudável por um longo período. Vamos ver agora, ainda é muito cedo para entender que tipo de lesão. Eu acho que é na coxa, né? É o Maresca falando, achando que é na coxa do Lavia. Agora ele tá certo. Em relação ao rotacionar, ele tá certo. Agora, na análise do jogo dele, geralmente eu concordo com o Maresca, mas essa não. A grande diferença foi dentro da área. Sim, o Chelsea poderia não ter dado os gols, o Chelsea poderia finalizar melhor, mas não foi só isso não. Foi um Chelsea pouco intenso, desatento, desfocado. Olha o que o Gubanov falou, o Gubanov, entendeu? Ó, o Chelsea não estava muito atento e não esperava a gente atacar, era um Chelsea desfocado. Tamo junto.